As vozes que protagonizam os fatos ganham espaço agora no ar. Interviews, onde a notícia é analisada de perto, com quem realmente entende do assunto. Informação, transparência e o compromisso de levar até você a verdade dos fatos. No H Notícias, o diálogo começa agora. Oferecimento Comercial Viana, um festival de ofertas. Adriane Rodrigues, pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Adriane Rodrigues é advogada, pós-graduada em Direito Público e Direito Público Municipal, mestre em Política Social, professora de Direito e empresária. Nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu e floresceu em Pelotas. É casada com o empresário Fernando Piovesan e mãe do estudante João Marcelo. Filha do ex-prefeito de Pelotas, Anselmo Rodrigues, mais conhecido como Governaço, e da ex-vereadora Bete Rodrigues. Foi subsecretária da Juventude de Porto Alegre, chefe de gabinete da Secretaria do Trabalho de Porto Alegre, deputada estadual e candidata a vice-prefeita de Pelotas em 2024. Há 32 anos atua na política. Este ano vem como pré-candidata a deputada estadual pelo Republicanos. Com imparcialidade e responsabilidade, trazemos diferentes visões sobre o Rio Grande do Sul e a Zona Sul, e em meio à pré-campanha eleitoral. E o nosso estimado ouvinte também pode participar desta entrevista. Envie sua pergunta ou comentário pelo WhatsApp DDD 53 981 13 27 57. Seja bem-vinda à Sentinela da Fronteira. Espero que se sinta bem entre nós. Bom dia, Diogo. Bom dia, Erval. É um prazer estar aqui com todo esse frio, mas a terra colhe com calor, né? É verdade. Quantas vezes já estive aqui, quantos rodeios, quantos eventos. Então, me sinto muito familiarizada, me sinto em casa sendo recebida aqui por vocês. Sinta-se à vontade, viu? Obrigada. Vamos então para a primeira pergunta deste grande debate aqui no programa Interviews, eleições 2026 com a pré-candidata. Em qual instituição ou instituições a senhora realizou o seu percurso acadêmico, da graduação ao mestrado? Fiz faculdade na UCPEL, na Universidade Católica de Pelotas. Fiz uma pós-graduação pela UFRJ, na verdade era em Brasília, mas credenciada pela UFRJ, a outra pós-graduação pela PUC-RS e meu mestrado de novo pela Católica. Por que se lançar pré-candidata a deputada estadual e de forma mais ampla? O que motiva Adriane Rodrigues não só na política, mas também na vida? Eu sou, embora seja advogada, sou uma pessoa completamente anti-burocracia. Eu gosto da atitude, eu gosto do exercício, eu gosto de fazer, eu gosto de produzir. Eu sou alguém que, para aqueles que me conhecem, sabem que sou incansável. Pode ter alguém que se mexa tanto quanto eu, mas mais do que eu é difícil. Alguém que gosta de fazer acontecer, que não gosta de esperar, que não tem paciência para esperar. Ainda minha mãe às vezes, minha filha, mas tu esperou. Não esperei, lembra, mãe? Eu sou de 7 meses, eu sou prematura, nem isso eu esperei. Então, eu sou uma pessoa de atitude, sou corajosa, sou forte e tenho muita vontade de fazer as coisas acontecerem. E fui criada num meio onde isso permeava. Meu pai político desde cedo, e foi alguém que fez muito pela cidade. Se tu andares por Pelotas hoje, 20 e tantos anos depois de um mandato dele, ainda tu enxerga suas obras, ainda são as obras marcantes, e isso faz parte da minha criação, isso faz parte da minha construção interna. Talvez essa minha pré-candidatura seja a manifestação da vontade interna de praticar o mesmo que um dia ele fez pela minha terra.
Continuando aqui, quais referências pessoais e profissionais a senhora teve na sua trajetória, desde o PDT até hoje no Republicanos? Bom, eu começo a minha trajetória no PDT enquanto um partido que não era de esquerda. Ele era um partido de centro. Inclusive era chamado de terceira via. Ele era centro exatamente porque ele era um partido para ser equilibrado. Tinha como sua principal bandeira a educação. E para mim, só a educação liberta. A educação faz tu ter o teu olhar, a tua visão, a tua interpretação dos fatos. Ninguém te manipula. E hoje a gente vê as pessoas sendo muito manipuladas. Manipuladas de uma forma irresponsável e injusta por aqueles que se dizem defensores da educação. E a gente pode entrar em vários embates e debates, várias pautas polêmicas. Eu posso citar uma delas, a tal da escala 5x2 ou 6x1. Assunto que a gente pode vir depois a falar, onde eu vou exemplificar essa manipulação. Mas o PDT também era um partido que viabilizava a união, o respeito e a harmonia entre o empregado e o empregador. E hoje a gente começa, já num passado não muito distante, começa a se ver essa desarmonia, esse distanciamento do PDT, aonde prioriza o lado do trabalhador, mas esquece que sem o empregador não há trabalho. Então essa relação precisa existir, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser ajustada. Porque o empregador não é um monstro. Ele está ali para ser um parceiro, só que cada um tem uma visão dentro do mesmo negócio. E é isso que está errado. Enquanto as pessoas não convergirem, não andarem para o mesmo caminho, não tiverem o mesmo olhar, a sociedade também não vai ter esse olhar. E isso se trata dentro de casa, isso se trata numa relação empresarial, isso se trata numa relação conjugal, isso se trata em qualquer relacionamento. Então, quando as pessoas pegam uma área, ou homem e mulher, hétero e homo, estão segregando, estão dividindo. E o PDT, para mim, quando estava lá atrás nele, não existia isso. Existia uma política de união, de fortalecimento, de amplitude de espaço. E no momento que começou a haver a ruptura, a divisão de tudo isso, a Adriane começou a se sentir um peixe fora d'água. E o meu momento marcante, a minha saída, aí tu me pergunta quem eram as figuras. Por óbvio, era Darcy Ribeiro, a minha referência em educação, as escolas de tempo integral, onde as crianças eram recebidas com toda a estrutura necessária, desde médica, odontológica, psicológica, alimentação balanceada, cultura, esporte, lazer, porque tudo isso faz parte da esperança, da construção, das perspectivas que um jovem vai adquirir. Depois disso, aí também entra o Brizola naquela figura que eu disse, aglutinadora, nacionalista, patriota e que defendia a educação de Darcy Ribeiro. Após isso, eu começo a me sentir fora do PDT, porque ele começou a se transformar. E eu comecei a questionar, mas tá errado, mas quando eu me dei conta, quem estava errado era eu, porque aquele PDT não existia mais. A Adriane amadureceu, a Adriane evoluiu e o PDT, para mim, regrediu. Essas duas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E neste mesmo período surgia uma grande liderança, que era uma voz que falava muito tempo sozinho. Na verdade, ele não estava sozinho, não tinha era espaço. E a hora que ele conseguiu ocupar um pequeno espaço, as pessoas estavam ali, esperando por aquela voz. E o nome dele é Jair Messias Bolsonaro. Ele me devolveu a esperança, ele me trouxe de volta à política, onde estava adormecida e sem motivação. Voltei pelo patriotismo, pelo retorno dos valores, dos princípios morais, por Deus, pátria, família e liberdade, que é o que eu defendo, estando no partido que estiver, pois os meus princípios, esses não mudam. Detalhe importante, saindo um pouco aqui do nosso cronograma, eu acompanhei uma foto sua com o Jair Bolsonaro, é isso mesmo, lá no Instagram? Ah, tenho várias. Meu orgulho de ter podido estar ao lado dele, de ter recebido algumas palavras, de poder ter trocado algumas informações. Isso, discorra à vontade, a sua experiência. Porque o Bolsonaro não é aquele tipo de político que te dá tapinha nas costas, que faz questão de te agradar, porque ele quer ser o simpático, porque ele quer a popularidade. Não. Completamente diferente de tudo isso. Ele é aquela pessoa autêntica, e aí eu identifico muito isso com o meu pai,
ou amam ou odeiam. Porque ele é verdadeiro, ele é transparente, ele não engana. Então, quando tu não é enganado, muitas vezes, tu quer o tapinha nas costas, tu quer uma promessa fácil, tu quer acreditar numa vantagem. E isso tu não recebe do Bolsonaro. Ele é objetivo, ele é duro e 10, mas ele faz aquilo que precisa ser feito. Muitas pessoas chamam ele de radical. Muitas pessoas dizem que, mas ele é exagerado, ele é radical. Radical no quê? Ele teve o maior plano assistencial que já existiu no Brasil. Ele ampliou a Bolsa Família, ele que deu às pessoas o direito de se manter com a Bolsa mesmo depois de estar trabalhando. Quando teve a pandemia, o país continuou crescendo, ele foi assistencialista para o país inteiro. Os funcionários continuaram recebendo, as empresas não demitiram, ele ajudou as empresas e os funcionários. Então, eu não consigo ver onde está o radicalismo do Bolsonaro. As pessoas vão atrás das narrativas e não olham o verdadeiro homem e as verdadeiras obras que ele deixou. Um país que ficou sem dívidas e hoje afundada num caos. Em 3 anos nós conseguimos retransformar o país. Inclusive abordaremos sobre a escala 6x1 agora em seguida, viu? Ótimo. Bom, continuando aqui o nosso programa H Notícias com o quadro Interviews, eleições 2026. Herval e demais municípios em entorno têm na agropecuária sua base de sustentação. Como tornar, a partir de um caminho legislativo, a vida dos nossos produtores menos árdua? Bom, Diogo, esse assunto é bastante pesado, bastante profundo no sentido positivo da palavra, porque quando o campo vai bem, a cidade vai bem, e isso não é um ditado, isso é um resultado, né? Isso é uma constatação. O Rio Grande do Sul é um estado agrícola, é um estado tradicionalmente agrícola. Nós temos as nossas questões do tempo, né, climáticas, que são muito fortes, representam muito pra gente. Questão das águas, né? Nós temos águas, mas também não temos irrigação. Então, onde é que está o espaço do governo estadual para ajudar? A gente pode ajudar aí com projetos em irrigação, porque não há trabalho no campo sem a irrigação. Patrulhas agrícolas regionais, né? Compartilhada, ou, enfim, projetos que a gente ainda pode elaborar, mas para mim são ainda ideias, né? Porque isso precisa ser construído de região para região, fazer muitas reuniões locais. Para isso existe aquela imparcialidade que eu digo, né? Porque se eu vier a ser candidata e se vier a me eleger, eu não vou trabalhar só com os prefeitos do Republicanos, ou do PL, ou do Novo, do Progressista, que são os partidos da coligação, da Democracia Cristã, mas de todos os partidos. Vou trabalhar para o Rio Grande do Sul. Claro que eu vou priorizar a minha região, a região sul, que é tão abandonada e não tem representatividade. Pelotas, com 400 mil habitantes, não tem um deputado estadual e é uma região agrícola. Vou dar um olhar especial aos jovens da região rural. Por quê? Os jovens não estão mais querendo ficar lá. Não estão dando sequência ao trabalho das suas famílias. E isso é uma realidade que não precisa ser dessa forma se estiverem amparados com auxílio tecnológico, com a questão da internet, com a questão de incentivos. Tem tanta coisa que tu pode fazer. A agricultura não é só tu plantar, colher e criar gado. Tem o turismo. Tem tantas outras coisas que a partir do turismo ou de uma plantação tu consegue desenvolver, trazer isso em discussão, colocar isso para dentro da cidade, fazer a cidade ir para dentro do campo e não o campo ter que vir toda hora para a cidade. Conectar, deixar o campo se sentir próximo da cidade. São tantas coisas que agora eu teria que ter anotado, né? Mas são projetos que a gente pode construir, que a gente deve construir de região para região. E aí, quando eu falo de região para região, eu tô falando dentro do estado, da região do Rio Grande do Sul. Tu pega a região da Campanha, tu pega a região sul, tu pega a região norte do estado, são completamente diferentes. Do solo à cultura. Então, não dá para ter a mesma política para todos. Então, olhando para a nossa metade sul aqui, eu acho que tem que haver uma união das nossas cidades,
uma agremiação das nossas cidades, uma discussão provocada, quem sabe, por um deputado que será esse porta-voz para trazer as emendas e direcionar projetos para isso. Inclusive a realidade de Camaquã para baixo, né, da metade sul, é totalmente distinta do resto do estado. Região do estado do Rio Grande do Sul. Nós temos as maiores belezas, nós temos águas, nós temos ventos, nós temos a cultura, nós temos tantas universidades, nós temos uma mão de obra qualificada, nós temos tudo. Mas não temos incentivo, não temos o olhar. E por que não temos esse olhar? Porque eu costumo dizer, quando tu vai no supermercado, tu vai fazer um rancho para tua casa, tu vai trazer para tua casa ou tu vai largar na casa do vizinho? Tu vai trazer para tua casa. Se o teu vizinho estiver precisando, tu vai trazer lá 1 quilo de feijão, uma cesta básica para ele, um manzo grosso tu vai largar na tua casa. Assim acontece com a gente. Enquanto a gente não tiver alguém que sinta as nossas dores, que reflita as nossas realidades, a gente vai ficando com a migalha do bolo. Enquanto cada região leva sua fatia, seus pedaços, a gente fica com o farelo que sobrou no final. Acho que agora tocou numa ferida, né? Principalmente há um ditado popular, isso aqui é muito importante, até irônico até, né? As pessoas às vezes falam assim, dá um salário mínimo para os políticos para ver como eles se virarão durante o mês. Acabou pontuando essa parte. Mas, Diogo, eu vou mais além. Tem político nosso aí que nunca teve a carteira assinada. Tem político nosso que nunca trabalhou, que é profissional da política. Se tu perguntar como é que funciona, cumprir uma agenda, uma escala de trabalho, ele não sabe uma relação empregado-empregador, ele não sabe uma relação de ser autônomo, ele não sabe como é que é se eu não trabalhar hoje, eu não como amanhã, se eu não procurar, eu não vou ter para pagar as minhas contas no fim do mês. Então, esse tipo de político que não sofreu na pele, que não sabe a realidade, tu imagina, ele não consegue defender nenhuma causa. E eu não vou citar nomes aqui, mas basta parar e pensar quem é político de carreira, quem é que tem uma profissão. Adriana é empresária, me qualifiquei, sou professora, atualmente não atuo, até por questão de tempo, sou empresária e o empresário gasta tempo. Esses dias eu fui questionada, mas então tu é escrava. Escrava não. Eu tive uma opção, eu sou empresária. Eu trabalho às vezes 14, 15, 20. Meu marido não trabalha nunca menos do que 14 horas por dia. Então eu digo, eu trabalho 14, 15, minhas lojas são 24 horas, 365 dias no ano. Meu querido, eu tenho épocas que eu não tiro 2, 3 dias de folga num mês. Então não é por fim de semana, né? Não, é no mês. Tu trabalha sempre, se alguém falta é tu que tá lá, se dá algum problema é tu que tem que estar lá, se não tem dinheiro para pagar é tu que te vira, se no fim do mês não sobrou, azar é teu. Então, o empresário é isso, essa força que não para, que não pausa, essa loucura 24 horas. Então, esse exemplo eu trago para a política, de fazer acontecer. Essa vontade, essa criatividade, essa coragem, esse impulso, tu tem que ter. Se tu não tem isso na tua veia, se tu não foi um profissional, eu acho que por melhor intencionado que tu estejas, tu não tem a cultura de fazer acontecer como Salvamento.